professor Andrés da área, estamos de volta. Estamos aqui para falar sobre tópicos de Física Moderna 2. Por favor, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai pirar nesse capítulo, é muito legal, porque tem muita coisa do nosso cotidiano, inclusive. Tem muita piração que está sendo bastante explorada em filmes legais, tá? E nesta aula a gente vai focar num conceito que deu o prêmio Nobel ao Einstein, que foi o efeito fotoelétrico. Tá? Efeito fotoelétrico é o nosso esquema, nosso título da aula de hoje. Olha só, primeiro, isso aqui você já sabe, né? Você já sabe que tem a luz, ela foi considerada uma partícula e o efeito fotoelétrico foi uma das provas. Então você vai entender perfeitamente agora por quê. O efeito fotoelétrico foi uma das provas cabais que o ser humano tem, uma das provas cabais que o ser humano tem, que a luz é uma partícula. Além de ser uma onda, ela também é uma partícula. E você já conhece esta equaçãozinha, que é a equaçãozinha que tem a constante de Planck, que é E igual a H vezes F. Nessa equação, o que ela fala para você? Cada frequência, ou seja, cada fóton de luz, ele tem uma frequência específica, logo vai ter uma energia específica. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia que ela carrega, tá? Então, a luz violeta tem maior energia do que a luz vermelha. Por quê? Porque tem maior frequência. Isso aqui, este H é a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 a menos 34. Não precisa decorar isso aí, tá? Mas precisa saber reconhecer, né? Aonde que você utiliza a constante de Planck? Ali, ó, E igual a H vezes F. E é importante se lembrar isso aqui, que a luz, ela é como se fosse pequenos pacotinhos de energia andando ou correndo ou voando ou viajando pelo espaço, se propagando, ó, de uma maneira mais legal, se propagando pelo espaço. Então, a luz, ela pode ser vista como uma onda se propagando pelo espaço, mas também pode ser vista como pequenos pacotinhos de energia se propagando pelo espaço. Isso foi importante você entender o átomo de Bohr, né? Porque quando a luz chegava, aquele elétron engolia aquela energia necessária perfeita, não sobrava nada. Ele engolia o fóton de luz e pulava de camada. Quando ele voltava, emitia luz, né? Quando ele voltava de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele emitia luz. Beleza, prof. Isso aí a gente já sabe, isso aí tá legal. Só que agora vem o efeito fotoelétrico. Povo, o que é o efeito fotoelétrico? Dá um look aqui, dá uma olhada. O efeito fotoelétrico é o seguinte, foi publicado esse trabalho por Einstein em 1905, e revolucionou algumas coisinhas, porque deu possibilidade de a gente construir algumas coisas, tá? Embora o Einstein tenha publicado esse trabalho, fica ligado que outras pessoas desenvolveram pesquisas na área de efeito fotoelétrico antes. O que o Einstein fez? Ele conseguiu explicar todos os fenômenos. Então, esse experimento aqui já acontecia antes. Então, tem vários caras que podem ser tocados como sendo idealizadores também do efeito fotoelétrico, tipo Hertz. Tem um cara chamado Hertz que ele fazia esse experimento aqui. E o experimento é o seguinte, ó, você tem uma barra de metal, normalzinho, barrinha de metal, e você incide luz. Dependendo da luz que você incide, você consegue arrancar elétrons. Esses elétrons que são arrancados, nós chamaremos, a partir de daqui a 2 segundos, agora, nós chamaremos de fotoelétrons, sacou? Então, quando eu incido radiação no metal, esse metal que tem elétrons livres, ele consegue arrancar elétrons, essa radiação. E esses elétrons que estão sendo arrancados são chamados de fotoelétrons. Mas não é, aí é que tá, não é toda a radiação que eu incido no metal que eu consigo arrancar elétrons. Aí é que vem o mignon do efeito fotoelétrico, tá? Então se liga nisso aqui, que é muito interessante. Mas a ideia é essa, você entendeu? O que a gente produziu depois desse conhecimento? Nós produzimos, por exemplo, as placas solares. Então, a gente começou a produzir placa solar depois desse conhecimento do efeito fotoelétrico. Então, com radiação, eu consigo fazer elétrons se mover. E se eu conseguir fazer com que esses elétrons se movam tudo para o mesmo sentido, bonitinho, eu tenho uma corrente elétrica. A partir de luz, eu consigo gerar corrente elétrica. Boom! Isso aí é muito legal. Show? Beleza. E daí, o que é importante você entender? O importante é isso aqui, ó. Cada metal tem a sua função trabalho. Professor, o que é função trabalho? Já te explico, calma, só escreve isso aí.
Cada metal tem a sua função trabalho, que é o seguinte, que é a energia mínima necessária para que um elétron escape daquele metal. Então vamos supor, eu vou colocar valores bem do nosso cotidiano, tá? Não são os valores reais ali que a gente utiliza no efeito fotoelétrico. Então, vamos supor que eu tenho um metal, sei lá, de ferro. Beleza, prof. Eu tenho um metal, eu tenho uma barra de ferro, tá? E a função trabalho dele, que é este φ, vale, vou chutar um valor bem grotesco para você entender certinho, tá? 10 joules. O que quer dizer isso? Função trabalho 10 joules. Quer dizer que se eu incido uma radiação, um fóton ali, e esse fóton tem 10 joules, ele vai conseguir arrancar um elétron. Bom, é isso. Se eu incido um fóton e esse fóton tem 10 joules, eu consigo arrancar um elétron. Professor, se eu incido um fóton de 12 joules, eu consigo arrancar o elétron e esse elétron sai com mais energia. E se eu incidir um fóton de 8 joules, eu não consigo arrancar o elétron. E aí que está a prova de que a luz é uma partícula. Por quê? Olha só, eu preciso de 10 joules para arrancar o elétron, certo? Imagine a luz sendo uma onda. E eu tenho a onda de luz vermelha. Eu tenho a cor vermelha, a luz vermelha chegando ali. Vamos supor que a luz vermelha tenha 8 joules de energia. Não é sensato pensar que, se eu tenho a luz vermelha chegando de 8 joules de energia e o elétron precisa de 10 joules, eu dou uma luz vermelha de 8 joules, eu dou outra luz vermelha de 8 joules, formam 16 joules e o elétron pega e escapa. Não é sensato pensar isso? Né? Eu estou dando, quanto mais luz vermelha eu der, mais energia, 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, o elétron vai pegar essa energia e vai voar, vai saltar dali. Mas não é isso que acontece. Independente da intensidade de luz vermelha que eu coloque ali, eu não vou conseguir arrancar elétrons desse metal. Isso é o que a experimentação nos trouxe. E o que vai acontecer, prof? Se eu pegar a luz verde, vamos supor, tá? Exemplo, luz verde que tem 10 joules, daí sim. Daí eu consigo arrancar esse elétron. Se eu pegar a luz violeta que tem 12 joules, vamos colocar, repetindo, esses valores não são reais, são exemplos para você entender, tá? Se eu pegar a luz violeta, que são 12 joules, daí eu consigo arrancar o elétron e o elétron sai com mais energia. Daí fica melhor ainda funcionando o meu efeito fotoelétrico. Ou seja, unindo tudo o que eu falei, a energia cinética com que o elétron sai do metal, com que o elétron é arrancado do metal, é nada mais do que a energia do fóton que está chegando menos a função trabalho. É isso. Essa é a equação do efeito fotoelétrico. Essa é a equação que você tem que anotar aí. Acabou. Se você entender essa equação, entendeu tudo. Então, a energia com que o elétron vai sair nada mais é do que a energia do fóton que está batendo lá, menos a função trabalho. Por exemplo, trazendo para o nosso exemplozinho aqui, se eu pegar o fóton verde, este fóton verde tem 10 joules de energia. Ele vai conseguir arrancar o elétron? Vai. O elétron vai sair com alguma energia? Não. Ele só arranca o elétron, mas o elétron não sai com nenhuma energia. Agora, se eu pegar o fóton violeta, ou azul aqui, violeta, sei lá, e esse violeta tem 12 joules de energia, o elétronzinho que está sendo arrancado aqui, no verde ele sai com 0 joules, né? Agora, o azul, o elétronzinho que está sendo arrancado, ele vai sair com 2 joules. Confere? Por quê? Porque esse fóton tem 12 joules. A função trabalho é 10 joules, o mínimo para arrancar um elétron. Sobrou 2 joules. Esse 2 joules foi para onde? O elétron está saindo com 2. Então, esta função, ela está falando justamente isso aí. Fechou? A energia cinética com que o elétron sai é igual à energia do fóton menos a função trabalho. Bum! É isso. Acabou. Acabou. Só que, parte mais legal ainda. Olha só. Como a luz são pequenas partículas com energia bem definida viajando pelo espaço, essa é a nossa concepção para este fenômeno. Quando eu aumento a intensidade da luz, professor, o que eu estou fazendo? Quando eu aumento a intensidade, anota aí, maior intensidade de luz quer dizer o quê? Quer dizer mais fótons, mais partículas, mais fótons. Quando eu falo em aumentar a intensidade, eu estou falando em mais fótons. Fica com isso na cabeça. Quando eu falo em aumentar a frequência da luz, maior frequência. Frequência. Quando eu falo em maior frequência da luz,
Eu falo em mais energia. Ah, professor. Mais frequência, mais energia, maior intensidade de luz, daí são mais fótons. Daí pensa comigo agora o seguinte. Eu pego este fóton aqui, violeta, e incido um fóton no meu metal. Quantos elétrons ele vai arrancar? É sempre um fóton para um elétron, porque é como se fosse uma colisão, é um fóton, um elétron. Então, se eu lancei um fóton, sai um elétron com essa energia 2 joules. Agora, se eu lancei 10 fótons, saem 10 elétrons com energia quantos 10 elétrons? 2 joules cada um. Se eu lancei muito mais fótons, sai muito mais elétrons. Então, ó, quanto maior a intensidade da luz, mais fótons, quer dizer mais elétrons sendo retirados dali. Fechou? Daí numa placa solar, dando significado agora, numa placa solar, quanto maior a intensidade da luz, maior vai ser a corrente elétrica que aparece ali. Sacou? Quanto maior a intensidade, maior a corrente elétrica. Bum! Por isso que se você pegar uma placa solar e for pro deserto do Saara, mano, ali vai aparecer uma corrente massa. Agora você pega a placa solar e vai pra, sei lá, Alemanha, que é tudo nublado o tempo todo, então daí eu tenho uma intensidade de corrente menor. Fechou? Legal. E agora, se eu der luz com maior frequência? Se eu der luz com maior frequência, se eu der, ao invés do violeta, ultravioleta. Ultravioleta, vamos supor, 20 joules. Nossa, professor. Daí o elétron vai sair com mais energia. Sempre um fóton para um elétron e o elétron sai com mais energia. Se for 20 joules, ele sai com 10 joules de energia, né? E a gente pode utilizar esses 10 joules para acender uma lâmpada, para fazer tudo que a gente quiser com a corrente elétrica. Então, isso aqui, povo, é o efeito fotoelétrico. A partir disso, conseguimos construir placas solares, conseguimos construir detectores de movimento, por exemplo. Como que funciona um detector de movimento? Como que a porta do shopping se abre para você quando você entra? É simples. Você está emitindo aí infravermelho, radiação. Você está emitindo infravermelho a todo momento. Tá, professor? Na forma de calor, né? Exatamente. E daí, lá em cima da portinha tem um receptor de infravermelho. Beleza. Daí eu vou lá andandinho. Quando eu chego pertinho, eu aumento a intensidade de infravermelho que está chegando lá, porque eu estou me aproximando. Eu aumento a intensidade de infravermelho que está chegando no receptor. E quando ele percebe isso, ele fecha um circuito, ele funciona como uma chave, né? Fecha um circuito e daí a porta se abre para você. A mesma coisa acontece nos postes. Os postes, cara, não tem alguém que fica, anoiteceu, vou ligar todos os postes da cidade. Não. Amanheceu, vou ter que desligar. O cara acorda cedo, né? Tem uma pessoa que faz só isso. Não, não é isso. É um efeito fotoelétrico. Porque quando para de incidir radiação, o que vai acontecer? Ele fecha uma chave. Tem um circuito com um sistema fotoelétrico lá. Quando para de incidir radiação, uma intensidade X, quer dizer que anoiteceu. Daí o circuito se fecha e a lâmpada acende. Amanheceu, tem mais radiação chegando. Daí o circuito se abre. Aí apaga a luz. Sacou? Tudo por efeito fotoelétrico. Então tem muitas aplicações aí que a gente pode fazer hoje do efeito fotoelétrico. E isso aqui, ó, prova que a luz é uma partícula. E aí é que tá o grande quê da jogada. A luz é uma partícula, o experimento que prova isso, efeito fotoelétrico. Tem outro, professor? Tem, já vou te mostrar. É o efeito Compton. Mas o efeito fotoelétrico foi? Tudo bem? Lembre-se disso aqui. Muito importante essas informações aqui, tá? Show! E o efeito Compton, a ideia é o seguinte, é outro fenômeno físico que prova categoricamente, cara, não dá para ser diferente. Tem que ser uma partícula-luz, que é o seguinte, a gente incide raio-x num átomo, num elétron, e quando eu incido o raio-x no elétron, a gente vê um espalhamento, que é o raio-x vai para um lado e o elétron vai para o outro. Olha que doideira, se a luz fosse uma onda e se comportasse como uma onda a todo momento, quando eu incidisse o raio-x não ia acontecer isso aqui, porque isso aqui claramente é um comportamento de colisão de partículas. Confere? É tipo uma sinuca, né? Você bate lá, daí vai um para o lado, um para o outro. Isso aqui é uma colisão de partículas, mas é isso que a gente vê. Quando eu jogo o raio-x num elétron, por exemplo, eu vejo o raio-x indo para o lado e o elétron indo para o outro. Isso prova, categoricamente, depois que a gente descobriu o experimento, fechou. A luz tem que ser uma partícula.
Qual que é o problema? É que tem o experimento da dupla fenda, que prova também que a luz é uma onda. O que a gente considera hoje? Que a luz é as duas coisas. A luz é uma partícula e é uma onda. Quando não está sendo partícula, ela é uma onda. Quando não é onda, ela é partícula. Nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Certo? Então a gente considera que a luz é uma partícula onda. E daí consideramos também que as partículas, os elétrons, são partículas onda. Então o elétron, ele tem uma onda associada a ele. E ele também é partícula. Show? Beleza? Então tá aí o efeito fotoelétrico. Foi esse que deu o Nobel para Einstein. Sucesso? Legal demais. Legal, uma piração, né? Mas é legal demais esse negócio aí. Valeu, povo. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!